sei que vocês estão ansiosos para começar a ouvir o episódio, mas vocês sabem que nós estamos a tentar crescer e para isso só precisam de fazer uma coisa. É grátis, é fácil, basta clicarem aí no botãozinho para subscrever. Se quiserem podem ativar os alertas, isso também pode ser, obviamente, mas ajudem-nos a promover o canal do YouTube. É uma forma que nos vai ajudar a crescer no futuro e, tal como eu disse, é grátis e é fácil. Não dá milhões, mas ajuda-nos. Malta, bora lá, vamos ouvir o episódio. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Pace Setters. Desta vez com o Alexandre Figueiredo, atleta do Sport Lisboa e Benfica e também atleta internacional. Alexandre, antes de mais, bem-vindo. Como é que está tudo por aí? Olá, Luís. Antes de mais, obrigado pelo convite. Tenho pena que o Vítor não possa estar presente, mas agradeço o vosso convite na mesma. Sempre bom pessoas que lutem pela nossa modalidade, que façam este tipo de iniciativas que ajudem a promover os atletas, os resultados e, no fundo, a modalidade. Do meu lado, eu estou a recuperar ainda de uma lesão, vim aqui de uma fase um pouco complicada. Tenho uma lesão que já se vem a arrastar há alguns meses, mas acho que estou quase de volta. Eu queria começar mesmo por aí, mas antes de começarmos passarmos à conversa em si, e já referiste aí o Vitor, pronto, desta vez, em vez das habituais três caras, eu, o Vitor e o convidado só estão a ver duas. Pá, é daquelas coisas, quem tem miúdos pequenos certamente se identificará. ah, Exatamente quando estávamos a começar o episódio, ligaram do infantário e o miúdo do Vitor estava um pouco indisposto. E pronto, é daquelas coisas que não há não é impossível evitar. Há de acontecer também uma vez em que, em que sou eu que não posso estar. Pronto, e então temos aqui uma estreia aqui no Pace Setters. Um, Pois, e Alexandre, como estavas a dizer, eu estava até a olhar para o teu Strava e afins, e reparei que tens feito imensa bicicleta, elíptica e assim. E pronto, e uma nota que nós tínhamos mesmo aqui era perguntar se tu normalmente, e agora percebo que não estás numa altura normal, se normalmente costumas fazer tanto cross-training ou agora, enquanto a lesão não está completamente debelada, aproveitas para fazer outro tipo de treino e assim conseguir meter mais volume. Olha, Luís, essa pergunta é interessante porque realmente é um bocadinho dos dois. É assim, eu desde que mudei de treinador, e eu atualmente treino com o Manel Nicolau já há cerca de um ano e meio, ahm, nós começámos sempre a utilizar o cross-training como uma ferramenta para poder aumentar o volume de treino sem ter tanto impacto de corrida, até porque nós numa fase normal já fazemos muito volume de corrida, tentamos sempre aproveitar para pôr um pouco extra na bicicleta ou na elíptica. Ahm, Nós, neste momento, fazemos muito mais quando estamos a recuperar de uma lesão. Por exemplo, eu estou com uma lesão já prolongada, é uma pubalgia, uma lesão que demora bastante tempo a recuperar, e como é uma lesão bastante chata, que demora muito tempo, o que eu estive a fazer é, durante a fase, principalmente a fase mais aguda da lesão, eu fiz muito trabalho de elíptica e de bicicleta, com o intuito de fazer o máximo de volume possível. Houve alturas em que eu tive mesmo de parar de correr, que simplesmente não consegui correr, e pronto, o objetivo é mesmo conseguir fazer o máximo de volume possível, não ter os impactos da corrida, não prejudicar a recuperação da lesão, mas conseguir de certa forma manter algum volume e algum estímulo aeróbico para não perder a forma totalmente. Uhum. Pô, olha, por acaso já seria pena não ter aqui o Vítor, mas hoje ainda mais porque ele está precisamente agora, e ele não está a correr já há umas 2 ou 3 semanas, porque está precisamente com uma pubalgia, e anda entre fisioterapias e afins. Só por curiosidade, que terapêutica é que tu fizeste? Foi mais só fisioterapia? Fizeste algum tipo de tratamento diferente para tentar tratar a lesão, ou foi por simplesmente reduzir também a carga, pronto, passa muito por aí, reduzir a carga de Sim, treino sim. e dar tempo à lesão para curar? É assim, eu já tive muitas fases diferentes nesta lesão. Na verdade, eu estou com a lesão desde o final de agosto. É uma lesão que já se tem Ok. vindo a prolongar mesmo há muitos meses. E durante essa fase de recuperação e durante este período de 6 meses ou 7 meses que já vai, porque já perdi a conta, ah, já tive já estive a fazer coisas diferentes, ou seja, numa fase inicial da lesão,
eu consegui continuar a treinar e fazia quase tudo. Por exemplo, quando tinha um bocadinho mais de intensidade no treino, no dia a seguir estava um bocadinho mais dorido. E nessa fase inicial comecei a fazer algum reforço na fisioterapia. Pronto, eu tenho um bocado a sorte de estar num clube como o Benfica, que tem essa infraestrutura toda que nos apoia bastante. Então eu comecei logo numa fase inicial a fazer fisioterapia. Fazia algumas coisas mais de recuperação, outras mais de reforço e de exercícios específicos, que por norma é o que faz mais diferença a longo prazo, para ser sincero. E fazia também alguns tratamentos de fisioterapia. Fazia ondas de choque, fazia TECAR, fazia eletroestimulação, pronto, várias coisas. Numa fase posterior, ou seja, ao fim dos se calhar 2, 3 meses, mais no final de novembro, depois do Nacional de Porta Mato, eu tive de parar e nessa altura parei uns dias de correr, depois tive ali uma altura em que fazia para aí um terço do volume de corrida que faço normalmente, e aí eu experimentei fazer vários tratamentos. Só que é uma lesão tão complicada, é uma lesão que é tão E pode ter tantas multifatorial, causas, não é? exatamente, uma lesão que pode Yeah. vir de muitas coisas diferentes, que eu tive muita dificuldade, mesmo com os tratamentos todos, e a verdade é, eu acho que fiz todo o tipo de tratamentos que se utilizam atualmente para o tratar de uma pubalgia. Posso dizer que fiz, o primeiro foram injeções de botox nos adutores. O É Vitor uma, já fez pronto, isso há coisa de 3, 4 semanas. pronto, E ele trabalhou com um médico que também acho que trabalha no Benfica, no corpo médico do Benfica, não sei o nome, desculpa agora, não me ok. recordo. E ele há 4 semanas fez isso. E eu estou pronto, não ia estar a revelar se ele não quisesse, mas ele já fez vídeos inclusive sobre isso, por isso estou à Uhum. vontade para falar. E foi um dos tratamentos que ele já fez, foi precisamente esse. Sim, e a questão é, atualmente, eu fiz o tratamento com o Dr. Miguel Silva, possivelmente até foi o mesmo médico que fez ao Vitor, não sei, mas para ele é um médico que também tem alguma experiência com o futebol feminino. Normalmente no futebol também é uma lesão bastante recorrente, a pubalgia, e até agora falava-se, ele disse-me que em grande parte das pubalgias tem um efeito muito positivo. Eu vou ser Uhum. sincero, na minha opinião não teve o efeito que eu queria, porque eu fiz essa injeção de Botox, que é uma coisa, eu acho que é relativamente recente, pelo menos eu ainda não tinha muito ouvido falar, e até estou bastante dentro do meio, mas no meu caso não fez assim um efeito significativo. Depois fiz infiltrações, fiz mesoterapias, pá, sinceramente eu fiz uma data de coisas, tanto do mais tradicional, uma fisioterapia mais básica, como de uma perspectiva mais invasiva. E cheguei a um ponto, inclusive, em que se chegou a pôr mesmo em cima da mesa a operação, porque cheguei a um ponto em que eu acho que esgotei as possibilidades todas e começámos aqui a pensar na ideia da operação. Entretanto, eu optei, antes de me enfiar num bloco operatório, porque é sempre algo mais invasivo, que demora algum tempo e que tem os seus Sim, riscos, a recuperação vai ser mais sempre difícil. ali facilmente 2 meses até a coisa estar mês e meio, 2 meses, digo eu, Sim, até, sim, sim, sim. até yeah. Pronto, E sim, 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 sim. e eu acabei por tentar-me esquivar um bocadinho da operação. Na altura, pronto, o doutor Miguel fez o acompanhamento todo comigo e ele disse-me: Olha, eu acho que já não temos mais soluções de cima da mesa, tens duas opções. Ou tentamos avançar já para a operação, ou então tu esperas um bocado e vês se consegues, através de repouso, alongamento e reforço específico, se consegues recuperar por esta via menos invasiva. Pronto, Yeah. isto já me aconteceu, foi no início de fevereiro, pronto, chegar a esta fase, e eu na altura optei por parar totalmente, parei totalmente de correr durante umas boas semanas. Um, eu continuei com a fisioterapia, bicicleta, até a bicicleta reduzi bastante o volume, parei com a elíptica, bicicleta se calhar estava a fazer 5, 6 horas por semana, para o que eu treino é mesmo, é, Sim, não é nada, é para é esticar as aquecer. pernas, é para esticar as Yeah. pernas. Foi só para eu também manter alguma coisinha e pronto. E desde aí, só nessa fase em que eu parei totalmente tanto a corrida como a elíptica e aliviei bastante no volume da bicicleta, foi só aí que eu comecei a sentir algumas melhorias. Pronto. Neste Uhum. momento ainda não estou a 100%, estou a voltar a correr muito pouco, com muito pouca intensidade, mas já estou bem melhor e pronto. Se tudo correr bem, vou conseguir evitar a cirurgia e vou conseguir ainda voltar agora aos treinos e eventualmente competir alguma coisa até o final desta época. Uhum. Sim, sim. E aqui queria realçar
pronto, aí tiveste mesmo que levantar o pé do cross-training, mas e é uma coisa que nós fazemos aqui no episódio muitas vezes, falar da importância do cross-training, seja eu e o Vitor apostamos muito na bicicleta, Uhum. pronto, nos rolos, ou por vezes na rua, pá, e tem sido, foi, pelo menos para mim, falando por mim, foi um game changer, porque consigo ali meter mais volume e eu que antes até tinha muita propensão para lesões. Uhum. Ahm, Fez uma diferença brutal. E pronto, muitos. Quando eu faço bidiários, faço um ao outro de corrida, mas consigo fazer muitos bidiários, por exemplo, corrida de manhã e bicicleta ao final do dia. Inclusive, quando tenho, por exemplo, treinos de intensidade de manhã que fico ali com as pernas meio maçadas, Sim, sim. às vezes basta-me fazer o que é uma horita de bike à tarde, sem puxar muito, e faz uma diferença brutal Sim, sim. no dia seguinte. E inclusive eu também, pronto, no ano passado, no início do ano, tive uma fratura de stress e foi praticamente 4 meses sem correr. E aí virei para a bicicleta como se não houvesse amanhã. Pronto, toda a intensidade que ia Uhum. fazendo na estrada passei para a bicicleta, e foi o que me safou, acho eu, porque Sim. depois o voltar à estrada e voltar a correr, eu acho que esse processo foi muito mais acelerado, porque pronto, nunca parei, eu conseguia fazer muita intensidade, acabei por ganhar muita massa muscular na bicicleta, na zona das coxas, o que acho que até hoje em dia me tem prevenido algumas lesões. Um, e foi ao ponto que até entretanto já fiz um duatlo, não sei se também está nos teus Olha, nos teus, isso é nos engraçado teus planos. porque eu vou ser sincero, eu no que toca a cross-training, eu gosto muito de andar de bicicleta, sempre gostei, desde miúdo. Agora até estou a fazer um bocadinho mais a sério. Tenho uma bicicleta, por acaso não é minha, é do André Pereira emprestada, mas tenho uma bicicleta de estrada. Entretanto, eu costumo ir pedalar com alguma malta do triatlo, nomeadamente o Hugo Figueiredo, que eu sei que também já foi Sim, aqui convidado pelo menos eu, duas eu vezes. falo muito com ele, Pronto, falo bastante. costumo ir pedalar muito com o Hugo, tem-me acompanhado bastante. Entretanto, até me deu algumas coisas antigas que ele já não usava, uns sapatos de encaixe, um capacete, roupa. Pronto, na troca da minha companhia, ficámos aqui um bocado os dois a ganhar, não é? E eu sinto que a questão do cross-training, no meu caso, não só me ajuda a manter um bom volume de treino, mas também estou a fazer uma coisa que eu gosto. Ou seja, Sim, por exemplo, vou ser sincero, quando tenho treinos na elíptica, não é uma coisa da qual eu tiro propriamente prazer. Não é uma coisa faço porque quero fazer o treino e quero ter aquele volume, mas sinceramente, entre fazer uma hora de elíptica ou ir pedalar 2, 3 horas na rua, eu tenho muito mais nem prazer sequer. em ir para a rua, Uhum. sinceramente. E, Não. e lá E, está. e- e eu, Diz, diz, diz. não, e eu, pronto, estava a gozar, mas eu acabei mesmo depois por me inscrever num duatlo no final do ano passado. E sou sincero, foi das provas, nunca tinha feito nenhum. Aliás, só para teres noção, eu nunca tinha pedalado junto a alguém sem Uhum. ser na prova. Ok, Por ok, isso é que tinha tudo para correr mal. ok. Pronto, eu fazia bastantes treinos na rua, mas sozinho. E posso dizer que foi das provas competitivas que fiz que me deu mais prazer Uhum. nos últimos tempos. Mas também foi um acordar para a realidade. E pronto, eu sendo um corredor medíocre, eu ali na parte, eu fiz um duatlo curto, que era 5 km, depois 20 de bike e depois 2,5 Depende. de corrida no fim. Eu na corrida ainda andava ali acabei se calhar no top 15, top 10, top 15. Ui, mas eu quando metia em cima da bicicleta era só ver pessoal Sim, a sim, passar. sim. Mas sabes que E depois, eu já pus essa diz. hipótese em cima da mesa, não por mim, mas quando eu vou pedalar com o Hugo, ele está-me sempre a chatear. E numa fase inicial, quando eu comecei a pedalar, eu estava a correr, eu comecei a pedalar com o Hugo mais ou menos em janeiro, e eu ainda estava naquela Uhum, fase da lesão, estava a fazer os dois, estava a correr e a pedalar. Pá, e uhum, houve treinos, eu cheguei a fazer treinos com o Hugo, claro que isto para uma pessoa que pedala ou um triatleta não é nada de especial, mas uhum. eu, sem ainda estar muito habituado à bike, pá, chegámos a fazer treinos de 4 horas. O Hugo fazia lá séries no meio, umas séries eu acompanhava, as outras descolava e apanhava um bocadinho a seguir, nos intervalos ou assim, e o Hugo estava-me sempre a dizer, pá, tu tens de fazer um duato, e eu vou ser sincero, eu acho que numa perspectiva mais lúdica, não tanto Sim, sim, sim. competitiva, porque Sim, claro. a verdade é que, por exemplo, num duato em Portugal, se eu apanhar um atleta como o Hugo, eu não tenho qualquer tipo de hipótese, porque Uhum, eu corro mais do que ele, mas chega à bike, ele dá uma sapatada e eu não sim, tenho claro. hipótese.
E o Hugo, mesmo assim, para triatleta, corre mesmo muito. Sim, o Hugo corre Cá em bastante bem. Portugal deve ser dos triatletas que mais corre. Sim, sim. Aliás, vê-se nas provas de estrada, ele dá Sim, cartas também. sim, Por isso, O Hugo este ano já correu, acho que a 29:30, aos 10 sim, km sim. numa prova de estrada. Acho E que temos já fez temos 3, 10 quilómetros abaixo dos os 30 30. minutos. Yeah. E por isso não é brincadeira. Sim. Ahm, sim, pronto. E aqui resumindo, pessoal, não corram só, façam também outras atividades, não só na perspectiva de cross-training, mas também acho que o desporto tem tantas vertentes e acho que é fixe irmos experimentando diversas coisas, porque Sim, às vezes até podemos descobrir uma coisa em que somos muito melhores atletas do que no sim. desporto que estamos a Ou praticar. que nos dá mais gosto de fazer. Por exemplo, Exatamente. eu agora senti que o estar a fazer bicicleta me está a dar um gosto diferente. E enquanto não posso treinar tanto corrida, eu até sinto que, como a correr ainda tem algumas dores, eu estou a conseguir ter muito mais prazer de ir andar de bicicleta do que de fazer a corrida. Ou seja, encontrei aqui um escape que não só me está a permitir treinar bastante bem, como também é uma coisa Tiras que prazer disso. não me custa a Sim, fazer. sim. Já agora, só por curiosidade, então tu fazes quase todos os treinos na rua ou fazes também rolos tipo Zwift ou assim? Olha, eu não tenho Zwift, Uhum. e eu não costumo, eu prefiro muito mais andar na rua. Normalmente eu só tenho duas opções. Se tiver bom tempo, vou para a rua. Se tiver mau tempo, e agora ultimamente este ano tem chovido bastante, pá, Desde o sempre que início do ano. chove eu vou para o rolo porque tenho algum medo. Principalmente aqui em Lisboa, eu estou a viver em Lisboa, muito movimento, com chuva torna-se perigoso e Sim, tem sim. havido Sim, muitos acidentes. e aqui na Marginal tem-se visto Sim, a pandemia que é. Eu sim, também sou aqui da zona. Sim, pá, eu costumo, eu faço, especialmente agora, eu estou a treinar para uma maratona e como tenho bastante medo de agora de ir para a rua e qualquer queda pode ser, pode ser sim. fatal para a prova, Sim. tenho feito quase todos os treinos no rolo. E o Zwift adiciona ali, em vez de, eu já mantenho o Zwift e depois estou a ver qualquer série ao mesmo Uhum. tempo. ah, mas adiciona ali também um cheirinho quase de competição, porque também tens provas online e assim, dá-te esse cheirinho e não é só estar ali tipo 2 horas ou o que seja a Sim. rolar no vazio. Mas pronto, muito interessante. Olha, e agora outro ponto que nós tínhamos aqui alinhavado era como é que tu, e olhando bem para trás, como é que tu começaste no atletismo? Foi logo o teu desporto de miúdo, o teu desporto alvo, ou passaste por outras coisas e depois é que vieste parar aqui a este mundo? Olha, eu por acaso, a história que me fez começar no atletismo é engraçada, mas voltando ainda mais atrás, não comecei com atletismo, não era de todo o meu desporto predileto. Desde miúdo sempre fui uma criança bastante ativa. Quando era muito novo, logo com se calhar 4 ou 5 anos, nem sei bem, o meu pai pôs-me na natação, que é uma coisa que eu sinto que me ajudou bastante. Aprendi logo a nadar, ganhar alguma destreza. Apesar de ser um mau nadador, e se hoje quisesse fazer um triatlo era completamente Era impensável. isso, era isso que eu ia dizer, eu ia mandar a dica Uh, do triatlo não, não, também. não. Um triatlo eu não tinha a mesma hipótese porque sei nadar, mas acho que sou mesmo muito mau. Ao Não te contrário da afogas, vá. bicicleta e da corrida, Fazes a distância, mas sim. Ia sair lentamente. em último da água, de Yeah, certeza. yeah, yeah. Pronto, depois, como qualquer miúdo, passei pelo futebol. Pá, gostava de jogar futebol, tinha os meus Uhum. amigos, não sei quê, então inscrevi-me no futebol. Fiz aí 2 ou 3 anos, mas isto quando eu tinha pai, se calhar 8, 10, 11 anos, nem sei bem. Ah, Lá está, por diversão. Nunca fui bom jogador, para além de ser muito franzino, não era assim tão rápido, não era todo um bom jogador, era mais numa vertente também lúdica. E quando eu tinha 13 anos, na altura estava só ainda a praticar natação, ou seja, a natação eu mantive durante alguns anos, e mesmo assim não evolui. E nessa altura, eu estava no oitavo ano e ia passar para o nono, foi numas férias de verão, e tenho um vizinho meu um senhor que já corria há 40 ou 50 anos, que corria desde sempre, um senhor de 60 e tal, ahm, que um dia me diz assim: Ei Alexandre, não queres vir ali correr comigo ao estádio, não sei o quê? Pá, o meu pai tinha muito hábito e acho que ele foi sempre uma pessoa que teve um papel preponderante na minha prática de exercício físico, tanto minha como das minhas irmãs, porque eu em Ceia vivo a cerca de 300 metros do estádio. Pronto, eu não sou de Lisboa, sou de Ceia, e o meu pai, desde miúdo, de vez em quando,
quase todos os dias, no verão e assim, íamos ao estádio, ou íamos dar uma voltinha a pé, ou uma corrida, ou íamos jogar futebol, fazíamos sempre alguma coisa. E houve um dia que eu já tinha vindo do estádio, fui dar uma voltinha com o meu pai, se calhar dar uns toques na bola, nem me lembro, e um vizinho meu, esse vizinho que eu estava a dizer, foi treinar. Ele assim, ei Alexandre, anda lá dar uma corrida comigo, não sei o quê. Eu pá, eu nem sei correr, não sou assim muito bom. Ele assim, pá, olha, vens, eu vou devagar, vou contigo. Pronto, pá, eu fiz para aí 20 minutos com ele, e ele assim, olha, amanhã vens outra vez. Eu, tá bem, posso ir, até não é assim tão mal. O dia a seguir, fazemos para aí 20 minutos outra vez, e ele assim, olha, no final, tenho ali um senhor que quer falar contigo. Pronto, fui lá falar com o senhor. Esse senhor era um treinador lá em Ceia, e ele disse, epá, olha, não queres ir para o atletismo? E na altura aquilo aliciou-me, porque eu ia mudar de turma, do oitavo para o nono ano eu ia mudar de turma, e 3 ou 4 dos meus colegas que iam ser novos colegas dessa turma, estavam a treinar com esse senhor. Um deles, Inseridos inclusive, na era equipe. filho. Pronto, eu fui do género, bem, não tenho nada a perder, estou na natação, mas também não é assim aquela coisa que eu adoro. Vou ter estes colegas, olha, vou. Também se não gostar, não tenho nenhum contrato, posso Sim, sair. não tens nada a perder, não é? Pronto, e Yeah. depois, passado um dia ou dois, apareci lá para fazer o primeiro treino. Lá me inscrevi num clube que foi o meu primeiro clube, Maratona Clube da Vila Chã. Comecei a dar umas corridinhas e pronto, foi a partir daí comecei numa vertente muito de brincadeira. Lá está, porque tinha os meus colegas, eu tinha 13 anos na altura, não pensava em competir nem nada. Pá, e comecei com muita tranquilidade a fazer 20 minutos 3 vezes por semana, 4 no máximo, e pronto, até que fui evoluindo e vendo isto de outra E perspectiva. sempre lá em Ceia, na Sim, região, vá. sim, sim, Uhum. sim. Isso já é um bocadinho, quer dizer, é altitude, deve ser 500, 600, 700 metros 600, de altitude, 600. não é muito. Tu és quase então conterrâneo do Samuel, do Barata, que ele também é ali ao pé Sim, da Covilhã, sim. não é de muito longe. Ahm, e depois desse início no atletismo, como é que depois foste progredindo e pronto, acabando agora, acabando, chegando ao Benfica, como é que foi esse progresso todo até chegar ao atletismo do Benfica? Então, eu nessa fase, eu na altura estava no nono ano e eu levei o atletismo muito na brincadeira, lá está, não levava a sério. Durante o primeiro ano todo nós competíamos, mas era provas ali da aldeia, Uhum. ali muito na Serra, ia até à Guarda, Covilhã, fazia ali as provas daquela região. Depois, quando eu entrei para o secundário, eu comecei a perceber, na altura também dei um salto de crescimento, eu era um miúdo muito pequeno, muito pouco desenvolvido para a minha idade. Com 13, 14 anos, eu acho que nem tinha 1,5 m, era mesmo muito pequenino. Depois Uhum. dei um salto de crescimento e isso também me fez dar um salto como atleta. E nessa altura que eu comecei a dar um salto como atleta, comecei também a ganhar um certo gozo. Eu acho que é aquela questão de que quando começamos a ser bons numa coisa, começamos a ganhar-lhe algum gosto. E haver ali algum retorno, entre aspas, o retorno nem no Exatamente, sentido que esteja a render nas provas e afins, não é? exato. E quando começamos a ver uma certa progressão, começamos também a entusiasmar. E eu, na altura, quando entrei para o secundário, comecei a sentir que, primeiro, os colegas que treinavam comigo, eu comecei a ser melhor do que eles. Ou seja, pessoas que até corriam, pronto, lá está, naquele nível, até corriam benzinho, e eu comecei a conseguir progredir a ser melhor do que eles. E depois eu acho que entrei numa espiral de eu gostava do que estava a fazer, eu sentia que estava a evoluir, mas mesmo muito. Por exemplo, no meu 10º ano, eu lembro-me que fiz pela primeira vez um campeonato nacional de corta-mato escolar. Eu, no primeiro ano de atletismo, eu nem passava do corta-mato da escola, ou seja, eu não fazia o Uhum. distrital. Por Sim. isso, às vezes há aquelas histórias daqueles atletas que dominam completamente desde o início. Eu lembro-me no primeiro ano, eu estava a fazer atletismo já há aí 3 ou 4 meses, eu fiquei em sétimo no corta-mato da escola, eu não passei. Depois no segundo ano passei ao distrital, acho que fui ao pódio no distrital e fui ao nacional. E quando eu comecei a competir com atletas melhores, eu comecei também a ter aquela motivação. Se calhar eu posso ser Uhum. como eles, se calhar eu posso investir um bocadinho mais nisto. Nesta altura comecei a levar as coisas cada vez mais a sério. O meu treinador também percebeu que eu estava a dar um salto em termos de desenvolvimento, não só como atleta, mas também de forma de estar no desporto. Ou levar E aquilo a sério, no fundo, exato, quase, no não é? fundo, levar aquilo a sério. Depois, eu até houve uma altura em que eu comecei a deixar assim a escola um bocadinho para segundo plano, eu não queria tanto saber, apesar de ter notas boas, porque safava-me, mas o meu foco era o atletismo. E quando eu entrei no 12º ano,
Na altura também a- o número de aulas por semana e horas de aulas também reduz bastante, e acho que foi o ano em que eu dei mesmo um salto. E foi aquele ano em que eu comecei a pensar, a fazer contas à minha vida e a pensar, bem, eu para o ano eu devo entrar na faculdade, portanto, ou eu me Uhum. torno um atleta em condições e consigo aliciar algum clube para fazer parte e ter algum retorno com o atletismo, ou então eu vou ter de deixar o atletismo para segundo plano, só que isso não era o que eu Uhum. queria. Nesse ano comecei a levar as coisas muito mais a sério, comecei a treinar mais do que treinava, apesar de só treinar uma vez por dia, tinha mais cuidado com a alimentação, mais cuidado com o descanso, e esse ano eu dei um salto bastante grande e passei pela primeira vez a conseguir ser competitivo em termos nacionais. Pronto, Uhum. nesse ano eu na altura devia ter, foi no ano em que fiz 16, 17 anos, eu comecei a ir a pódios nacionais pela primeira vez. Lembro-me que fiz um nacional de estrada, ganhei no meu escalão, júnior, depois fiz um nacional de porta-mato, fui ao pódio, fiz uma boa pista coberta e na altura, logo em março desse ano, ou seja, ainda no meu 12º ano, eu recebo um convite, na altura do professor Pedro Rocha, para vir para o Benfica. E aí é que eu comecei a perceber que as coisas estavam a atingir uma dimensão totalmente diferente. Na altura, ele falou com o meu treinador, eu era um miúdo e não fazia sentido também a abordagem ser diretamente comigo, e ele disse ao meu treinador, olha, temos interesse que o Alexandre Pone venha para o Benfica, reforçar a equipa, não sei o quê. E eu vou ser sincero, numa altura em que eu já estava motivado e a fazer as coisas e a querer ser bom e a evoluir, aquilo Uhum. foi uma coisa que me motivou imenso. Eu acho que até ao fim da época eu estava numa missão. Até ao fim da época eu estava numa missão de quanto mais eu correr, mais hipóteses eu tenho de conseguir para o ano ir para Lisboa. Lá está, na altura não me interessava só ir ficar em ceia e ser atleta do Benfica. Não, na Sim, sim. altura, Querias representar o clube ao mais alto nível e estar sim, junto à estrutura do clube, não é? exatamente, e estar englobado no projeto. Na altura, eles tinham dois projetos. Um projeto era liderado pelo professor Pedro Rocha, que já na altura treinava o Samuel Barata, já treinava o Emanuel Rolim, o O Rolim era Rocha. isso que eu ia dizer, eu também me lembro. Pronto, Sim, sim, sim. tinha ali um grupinho, mas era mais sénior. E depois tinha um outro projeto que era liderado pela Susana Silva e pelo Rui Silva, que era mais de formação. Pronto, na altura o convite acabou por ser para vir treinar com o Rui Silva e com a Susana Silva. E eu adorei, porque o Rui, para mim, para muitas pessoas, sempre foi uma referência no atletismo. Tipo, é, ele atingiu o auge da modalidade, medalhas mundiais, olímpicas, europeias, e vir treinar com o Rui na altura era uma motivação. Cheguei ainda a ter também uma proposta do Sporting esse ano, só que acabou por não ser tão aliciante para mim, porque de um Uhum. lado estava o Rui Silva e na altura foi se calhar o grande responsável para eu querer vir para o Benfica. Pronto, e depois acabei por, esse ano era o ano de eu me candidatar para a faculdade e as coisas acabaram por se alinhar todas. Foi o convite do Benfica, eu tinha de me candidatar à faculdade. Na altura, se alguma dúvida havia, se eu estava a pensar em ir para Coimbra, para estar mais perto de casa, sei lá, para Aveiro, para o Porto, para Lisboa, passou a haver só uma opção para mim na minha Sim, cabeça, era que era Lisboa, claro. o Benfica fez uma boa proposta na altura, eu tinha 17 anos, davam-me casa, alimentação, davam-me um subsídio, e eu só tinha de vir para Lisboa e tinha aquele grupo de treino. Pronto, não houve dúvidas. Na altura, lá está, em vez de ter como prioridade escolher um curso em vários sítios, era só naquele sítio os cursos que fosse preciso escolher para Que ficar havia- em Lisboa. Pronto, e foi aí que começou a minha história no Benfica, já vai fazer 8 anos este ano, foi em 2017. E pronto, na altura vim para cá e desde aí tornei-me um atleta do clube. Já mudei várias vezes de treinador, entretanto o Rui infelizmente deixou de ser treinador e pronto, neste momento continuo a representar o Benfica, acho que já faço parte da casa e espero que venham ainda mais anos. E depois, por curiosidade, depois chegaste a terminar o curso? Ficou ali a meio caminho ou terminaste mesmo? Não, eu terminei. Eu E, fiz uma licenciatura em gestão. uhum. Até agora tens conseguido viver do atletismo? Vais fazendo algum outro trabalho em paralelo ou tem dado para estar a 100% focado na modalidade? Neste momento, eu estou 100% focado na modalidade, mas já Uhum. tive várias fases. Na altura, eu fiz só uma licenciatura
fiz a licenciatura durante 4 anos, era um curso para 3 anos, eu fiz em 4 por causa já do atletismo. Ao fim desses 4 anos, eu passei por uma fase difícil, que foi ali ainda no Covid, foi no final da época de 2021. Eu, na altura, estava também numa fase difícil em termos de atletismo e de resultados, porque tinha passado por muitas lesões. Eu tive ali uma fase entre 2018 e 2020-21 que eu tive 6 fraturas de stress, eu lesionava-me com muita frequência. Eu não estava a tolerar muito o treino, também lá está, era um miúdo e entretanto já mudei muita coisa, podemos, não sei, falar mais lá para a frente, de recuperação, de alimentação e tudo, que também me fez permitir aguentar novamente mais treino. E nessa fase eu passei ali por uma altura difícil, que acabei o curso e eu pensei, e agora? Estava numa fase incerta no clube, não estava a ter os resultados que eles também esperavam de mim, e eu comecei a pensar, pá, acabei o curso, vou fazer o quê? E na altura acabei por ir trabalhar e utilizei a minha licenciatura para ir trabalhar numa empresa de auditoria. Eu, pronto, sou licenciado em gestão, fui trabalhar numa Uhum. empresa de auditoria, consegui trabalhar a part-time e tive durante 2 anos a fazer um trabalho a part-time entre 2021 e 2023 e conseguia conciliar, treinava de manhã, ia trabalhar, treinava à tarde outra vez. Em 2023, ao fim de 2 anos a trabalhar na PwC, foi quando eu fui treinar com o Manel Nicolau, foi nessa altura em que sabia que tinha de mudar alguma coisa, fui treinar com ele. Eu percebi logo que o projeto dele era algo muito mais profissional, a forma de ver as coisas era muito mais profissional em termos de treino, em termos de tudo o que envolvia o treino. E aí eu pensei, se quero ser alguém no atletismo, eu vou ter de me dedicar a 100%. Na altura, enquanto estive a trabalhar, eu consegui também poupar algum dinheiro e eu pensei, esta é a altura em que eu faço all-in, porque ou é agora ou não é. E então, desisti do trabalho, pronto, demiti-me da PwC Uhum. e dediquei-me a 100% ao atletismo. Entretanto, já passou 1 ano e meio, continuo só a fazer atletismo e pronto, estou a tentar fazer o investimento todo que é necessário para dar um salto em termos de resultados que me permita justificar o continuar a focar-me 100% no Uma maior atletismo. segurança, não é? No fundo. Sim, 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 sim. definitivamente. Olha, e pronto, e atendendo então que tu consegues focar a 100% no desporto, como é que acaba? Obviamente, pronto, e como referimos logo no início, não estás agora numa altura normal de treino, porque estás a recuperar de lesão, mas em pico de forma, digamos, ou numa uma semana normal, como é que seria uma semana tipo de treino, como é que geralmente é estruturada? Não só, acho que é interessante aqui não só o treino de corrida em si, mas já como falámos também, como é que encaixarias o cross-training, até reforço muscular, que também já falaste brevemente, por isso como é que acaba por ser aqui uma semana tipo de treino para ti a nível desportivo? Ok, então, nós, mediante a fase da época em que estamos, os treinos variam bastante. Mas aquilo Claro. que eu diria que passamos mais tempo a fazer normalmente é período base, que é aquela altura entre setembro, novembro e depois entre, sei lá, março, abril, maio, ou fevereiro, março, abril. Aquilo que eu faço durante mais tempo ao longo do ano, eu diria, pronto, uma semana normal seria segunda-feira, normalmente é tipo 2 easy runs e ginásio. Uhum. Por norma, as easy runs variam entre 8 e 15 km, não costumamos fazer mais sem ser ao domingo. Depois, pronto, na parte da tarde fazemos também o ginásio. Às vezes, da parte da manhã, a seguir à easy run, há algum trabalho de velocidade e técnica de corrida também. Ok. Um, Nós normalmente nunca temos um dia em que seja só tipo, vou ali, corro 10 km e está feito. E está feito. Há sempre Não alguns costuma. pozinhos depois ali a Sim. misturar. Pronto. Depois à terça-feira é um dos dias em que costumamos fazer sessão dupla de treino intensa, ou seja, de manhã fazemos um treino de limiar, à tarde fazemos um treino de limiar. Estes treinos variam, mas pode ser, por exemplo, de manhã aquecimento, 5 vezes 2000 e 2 km de contração. Depois à tarde aquecimento, 10 vezes 1000 e 2 km de contração. Uhum. Ou pode ser, por exemplo, 5 vezes 2000 de manhã e 20, 400 à tarde. Podemos mexer aqui um bocadinho com as distâncias, às vezes, para
para não ser sempre o mesmo, mas a ideia E até é, consoante ali as próximas provas em vista, qualquer coisa assim, sim, sim, também, sim. também se calhar afinam aí o tipo de intensidade que fazem, acredito. Sim, 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 sim. E, por exemplo, se calhar se estivermos a chegar mais a uma fase competitiva, fazemos repetições mais curtas, de forma a conseguir pôr alguma velocidade mais. Por exemplo, se estivermos em altitude, e isto já aconteceu, nós fazemos bastante estágios em altitude, se formos, por exemplo, para a Serra Nevada, o que normalmente acontece é que às vezes temos de tirar as séries mais longas, porque o estímulo que aquilo dá, nós temos de correr tão lento por causa da altitude que aquilo já quase nem faz sentido, então Não tem optamos por coisas retorno mais quase nenhum. curtas. Exatamente. Depois, na terça-feira, costumamos sempre também fazer algum tipo de reforço, normalmente antes do treino da tarde. Depois, quarta-feira, costuma ser o nosso dia easy da semana. Nesse dia, costumamos fazer, grande parte das vezes, é só uma corrida e um treino de bike. Costuma ser, por exemplo, pode ser 12, 15 km e depois uma hora e meia de bicicleta. Uhum. Aí, por norma, fazemos todos nas bicicletas estáticas, no Jamor ou onde estejamos, que é bastante mais, bastante mais desagradável do que fazer rolos ou Dois. pedalar na rua. É um bocado chato, mas tem de ser. Nesse dia também optamos por utilizar algumas estratégias de recuperação, fazemos banho de gelo, jacuzzi, tentamos fazer massagem, fisioterapia, uma perspectiva mais de recuperação. Depois, a quinta-feira costuma ser um dia bastante idêntico com a terça, é 2 treinos de linear, que lá está, podem variar as distâncias e um reforço. Sexta-feira fazemos normalmente é 2 easy runs e um ginásio também. Uhum. Dependendo da fase da época, podemos também fazer, por exemplo, de manhã easy run e algum trabalho de velocidade, técnica de corrida, mobilidade de barreiras, e à tarde fazemos a easy run e o ginásio. Depois, ao sábado, costuma ser a sessão mais dura da semana. Numa fase normal, será a partida um treino de rampas. Uhum. Um, Vamos variando, pode ser, por exemplo, 15 vezes 200, 18 vezes 200 metros, o descanso ser o trote para baixo. Eu agora, pronto, não estou ainda a treinar normal, mas eles estão a fazer, acho que é rampas de 1 minuto, 10, 12 vezes rampas de 1 minuto, com a ideia de ser um estímulo mais intenso. Pode também ser alguma sessão na pista, se já estivermos mais perto de competir, sei lá, por exemplo, 7, 8 vezes 1000 metros, já há ritmos um bocadinho mais interessantes, sem ser já os ritmos de linear, sei lá, se calhar a ritmos de 2,45, 2,40. Uhum. Depois, o treino da tarde normalmente é um linear também. Um linear aí que já costuma ser mesmo muito suave, só com a ideia de meter mais algum volume. E normalmente nesse dia nós nunca estamos muito cansados à tarde, apesar da sessão de manhã até nos sentimos ativos. Fazemos assim um linear, assim uma coisa mais tranquila. E ao domingo costumamos fazer um treino longo, que no nosso caso não costuma ser assim tão longo. Como já temos muito volume espalhado ao longo da semana, por norma, numa fase normal, estamos ali a fazer à volta dos 180 km. Ok. Ou seja, no dia do treino longo é para ser um dia tranquilo e não é para ser um dia específico, como alguns atletas, por exemplo, o Barata a treinar para a maratona, ele faz normalmente um treino longo com intensidade e acho que faz todo o sentido para a maratona porque Uhum. é preciso habituar ao estímulo Ok. que vai ter na prova. No nosso caso, o treino longo costuma ser entre 18 a 25 km, depende também da Uhum. altura, e a intensidade sempre baixa. Normalmente é assim que nós estruturamos. Que até acaba por ser, atendendo às distâncias onde depois competes, até acaba por ser já um treino Sim, bastante longo, não é? sim, sim, sim. Eu lembro um dos primeiros episódios que fizemos com. Claro que era uma distância bem mais curta, mas um dos primeiros convidados que tivemos foi a Cátia Azevedo, dos 400 metros. E nós perguntámos qual é que era o treino longo que ela, o treino mais longo que ela alguma vez tinha feito e acho que tinha sido 10 km, nunca tinha passado. E, e eu vejo, pronto, como eu estava a dizer, eu, por exemplo, agora estou já mesmo na reta final do treino para uma maratona e qualquer fim de semana que não seja acima dos 30 km parece pouco. E depois, e é exatamente como estavas a dizer, como o Barata faz, eu também especialmente agora é muito raro fazer aquele treino longo de corrida contínua. São Uhum. sempre intervalados longos e, Sim, por sim. exemplo, este fim de semana era repetições de 10 km. Pronto, acaba sempre por ser assim, mas
gostava bem de terem uns treinos longos de corrida contínua, porque às vezes aqueles ainda estou na primeira série e já me apetece meter-me dentro do carro E ir embora. embora. Yeah. Sim, Olha, e sobre, falaste aí do reforço, pronto, eu acho que falaste pelo menos 3 vezes por semana. sim. Que tipo, o reforço que fazes é o quê? É pesos, pliometria? Que variações é que costumam fazer? E acredito que cada dia talvez tenha ali o seu foco. O reforço em si, como é que costuma ser? E acredito que também vá mudando ao longo da época. Sim. Então, numa fase normal, as coisas são diferentes. Normalmente fazemos 2 vezes reforço por semana, 2 vezes ginásio, só que depois há coisas que nós não chamamos de reforço nem ginásio, mas faz um bocado parte disto, como por exemplo, fazemos técnica de corrida, costumamos fazer também, e isso fazemos bastantes vezes, fazemos mobilidade de barreiras, fazemos trabalho Ok. pliométrico. E isto às vezes está dividido ao longo da semana, mas por exemplo, nesta fase, o que eu estou a fazer, estou ainda a vir de lesão. Primeiro, eu faço reforço quase todos os dias, que é, pronto, é um bocado a vida de um lesionado e principalmente Sim, uma pessoa sim. que tem um síndrome pubálgico, como é o meu caso, temos que trabalhar muito reforço, dar muito ênfase. Mas depois faço, por exemplo, ontem fiz uma corrida tranquila, depois tenho técnica de corrida, tenho algum trabalho pliométrico e mobilidade de barreiras. Pronto. E o ginásio, no final. Uhum. Depois, e aí esse ginásio normalmente é um ginásio mesmo pesado, é mesmo levantar peso. Pronto, ou seja, sei lá, pode ser Poucas agachamento, repetições poucas repetições, e com mais foco na peso. força Yeah. máxima e na explosividade. Pode ser, por exemplo, agachamento, pode ser hip thrust, pode ser deadlift, pronto. Pode ser várias coisas, mas normalmente o foco é mesmo força máxima, é levantar peso a sério, se é que se pode Uhum. chamar isso no nosso caso. Pronto, Sim, porque o objetivo é mesmo desenvolver força, não é hipertrofia. Aliás, exatamente. hipertrofia, se possível, até queremos Evitar, evitar porque não exato. queremos ficar mais pesados, não é? Sim, sim. A nossa ideia é só estar o mais forte possível e o mais explosivo possível sem ganhar peso e grandes dimensões, porque a Exatamente. ideia é sermos magrinhos na mesma, mas Uhum. Com termos força. força. Pronto, depois, na terça-feira, costumamos fazer reforço e esse trabalho de reforço já é coisas mais sem peso ou com peso corporal e já costuma ser exercícios ou isométricos, posso dar exemplos, sei lá, pode ser pranchas, pode ser alguns exercícios de core, às vezes algum trabalho de elásticos para reforçar o glúteo, Uhum. pranchas laterais, pronto, costuma ser exercícios já com muito pouco peso, ou peso corporal, ou elásticos, lá está, e em que o foco é mesmo reforçar, não é estar ali a fazer força, porque o treino de força já foi no dia anterior, Já foi feito. e são coisas às vezes até um bocadinho mais minuciosas, uh, aquele trabalho também é um bocado chato de pronto, dos elásticos, das pranchas, que eu acho que quase ninguém gosta de fazer, mas que é um trabalho Uhum. também fundamental. E acho que o foco aí também passa, se calhar, um bocadinho como aquele trabalho unilateral, não é? Para Sim, sim, tentar compensar, pronto, lá está, descompensações, passa a redundância sim, que existam, né, entre. Que é o acabo muitas vezes é onde aparecem muitas lesões, é mesmo quando há esses sim, descompensamentos entre um lado e outro. sim. Um, Pronto, e isso aí acaba por ser também uma parte importante do nosso treino. Às vezes, nós quando treinamos no Jamor, às vezes também pode ser algum exercício de máquinas, por exemplo, aquela máquina uhum, de abdução e de adução. sim. Pode ser, por exemplo, normalmente também tem muitos isométricos para os gémeos, exercícios para trabalhar os ciliares, pronto, mas coisas até com pouco peso, por norma, ou mais repetições, e aquele trabalho mais de estar ali tranquilo a fazer, não é chegar, fazer 4 repetições de força E máxima está feito. e está feito. Pronto, é aquele trabalho mais aborrecido. E, e pronto, aqui outra coisa muito importante e que também já afloraste um bocadinho é a recuperação e a alimentação. E se nos podias falar um pouco destas duas valências, pronto, a alimentação em si acaba por ser importantíssima e a recuperação não só
técnicas de recuperação diferentes, o próprio sono, que também dormir também, como sabemos, se calhar é das ferramentas mais importantes no desporto. Então, se nos podias falar aqui um bocadinho destas duas valências, recuperação e alimentação, e o quão importantes acabam por ser para o rendimento desportivo. Olha, eu acho que neste momento eu estou, e já há alguns anos que estou, numa fase de aprendizagem contínua e de tentar ao máximo explorar essas duas vertentes. E cada vez mais eu consigo perceber qual é a importância que elas têm. Por exemplo, quando eu, na altura, naquela fase que eu tive muito complicada de fraturas de stress, eu agora olho para trás. Na altura eu achava que estava a fazer tudo bem, mas eu agora olho para trás e percebo que eu estava a cometer muitos erros. Por exemplo, eu não tinha horários de sono, eu dormia um dia deitava-me à meia-noite, outro dia à meia-noite e meia, o dia a seguir às 10h30, acordava a horas completamente aleatórias, não tinha boas rotinas, também era muito mais jovem, era miúdo, comparativamente com agora, também já tenho outra experiência, outra sabedoria. Pronto, então, eu evolui muito nesse sentido, na parte da recuperação e na parte da alimentação. Pronto, eu, com a idade, apesar de ser novo, comecei a perceber que, primeiro, o sono, acho que é a melhor ferramenta que temos de recuperação. Eu comecei a usar o anel do Oura, também já há algum tempo, cerca de 2 anos, e sinto que foi um grande educador, foi uma coisa que me ajudou bastante, não pelos dados que me dá, mas pela forma como me faz ser mais preocupado com o sono. Ou seja, não é eu olhar para os dados do anel um dia, estou bem ou estou mal. Não, é eu Sim, não, perceber. não, 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 não mudas o treino em função disso, não é? Exatamente, isso nunca Porque às acontece. vezes até ele pode dizer não dormiste nada e se for preciso vais treinar e o Sem treino sai suar. muito bem. Sim. É mais de tentares ter ali acredito eu, umas métricas e tentar perceber, ok, estou a conseguir ser mais eficiente Exato. nestas valências. Exato, Right. lá está. É não só ser um educador, porque permite-nos perceber o que é que funciona connosco. Por exemplo, dá para preenchermos uma espécie de journal que tu podes pôr no dia anterior, à noite, o que é que tu fizeste. Por exemplo, se comeste mais tarde, se comeste muito, se tomaste, sei lá, se tomaste um banho quente, se leste antes de ir dormir ou se estiveste ao telemóvel, dá para pôr praticamente Uhum. tudo. E a longo prazo nós vamos perceber aquilo que resulta connosco. No meu caso, desde que comecei a ter o anel, eu comecei a dar muito mais ênfase à recuperação e ao sono, porque realmente eu via o que é que estava a acontecer. E eu não digo que os dados do anel sejam 100% corretos, porque eu acredito que, como qualquer aparelho tecnológico, tem Sim, alguma tem. margem de erro, mas eu percebi que me fez, olha, comecei em vez de me deitar a horas aleatórias, comecei a ter ali uma hora de sono, que eu sei que mais 10, menos 10 minutos, eu vou-me sempre tentar deitar àquela hora. Depois comecei a perceber que a hora de acordar mais ou menos à mesma hora é muito bom, ou seja, é ajustarmos o nosso ritmo circadiano e estarmos habituados a uma certa rotina, porque o corpo gosta de rotinas. Pronto, e eu percebi isso. E sinto que o sono passou a ser uma ferramenta muito importante. Depois, desde que eu deixei de trabalhar, em 2023, eu deixei de trabalhar na PwC e foi aí que eu comecei a pôr a cesta em quase todos os dias. E numa fase em que estou a treinar normal, eu não dispenso de uma cesta. E se não conseguir dormir uma cesta, ou porque estou agitado do treino da manhã, ou porque até dormi bastante bem e sinto que não preciso, eu tento sempre ter ali, nem que seja 20 minutos ou meia hora a seguir ao almoço, até ao treino da tarde, em que eu estou relaxado e de preferência até fecho um bocadinho os olhos. Mesmo que não Uhum. durma, sinto que me ajuda Sim, a não precisas recuperar. estar a dormir, mas vais buscar na mesma benefícios, há sempre ali alguma recuperação, não é? Sim, 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 sim. E eu, Uhum. eu sinto que isso, no meu caso, foi bastante benéfico, porque lá está, acho que acima de tudo ganhei a consciência do que é que resultava para mim, do que era importante e, e ajuda-me a querer fazer as coisas bem. Ou seja, eu comecei a ter aquela coisa de, ok, eu quero tentar dormir mais ou menos 9 horas por noite, porque no meu caso eu já vi que é aquilo que resulta. Depois a meter a cesta, porque eu percebi que fazia muita diferença na recuperação do treino da manhã para o treino da tarde. E é engraçado, porque numa fase inicial eu não sentia tanta necessidade da cesta, e eu acho que atualmente se eu for correr de manhã e for correr à tarde, se eu não dormir uma cesta ou não for à cama, tipo, fechar os olhos um bocado, sinto que não estou preparado para o Notas. treino da tarde. Uhum. Sim, Uh, lá está, o corpo habituou-se a isso, não é? exato, exato. E depois é uma E questão de pede por rotinas. isso. Uhum. Pronto. E a nível da alimentação, já agora também trabalhas com algum nutricionista? Trabalhas por ti próprio para tentar perceber o que é que funciona melhor?
É assim, é um bocado os dois, porque eu trabalho com nutricionistas, eu também tanto trabalho com a Solange, que é nutricionista da Federação, como trabalho com a nutricionista do Benfica, pronto, para ambos terem os meus dados e fazermos um acompanhamento correto e não haver aqui nenhuma falta de informação. Mas eu sinto que acima de tudo é aquilo que eu já fui aprendendo, pronto, e claro, através de pessoas profissionais que realmente percebem e aquilo que me foram transmitindo. E eu percebi o que é que também resulta para mim. Tenho planos alimentares, mas acho que já faz muito parte da minha consciência para as coisas. Uhum. Eu mudei muita coisa na minha alimentação. Lá está, tive fases da minha vida, por exemplo, enquanto eu estava em ceia até o 12º ano, eu era mesmo muito rigoroso, mas acho que até um ponto de ser obcecado com a alimentação, tipo, eu se calhar passava, e eu não estou a exagerar, eu se calhar passava 3 ou 4 meses sem comer um chocolate, sem comer uma fatia de bolo, sem comer nada. Pronto. Depois vim para Lisboa e foi exatamente o oposto, porque eu na altura vim viver para uma casa já do Benfica com outros atletas e acho que descarrilei um bocadinho, porque eu via a malta a comer bolachas o dia todo. Nós na altura íamos às vezes 3, 4 vezes por semana ao McDonald's. E Uh, depois isto acaba por ser é pessoal que corre muito, faz muito desporto, nunca engorda, não é? sim, O sim, sim. problema é depois a qualidade da comida, não é as Exatamente, calorias. exatamente, porque às vezes as pessoas pensam, e acabei um treino duro, se eu for ao Mac não tem problema. A questão é, não tem problema se fores uma vez de vez em quando, mas nós íamos 3 vezes por semana. E em termos de calorias, pronto, de ingestão calórica, nós estávamos bem. O problema é que se Saudável. calhar era, É os macronutrientes é que falhavam. e aí a questão é, era comida que é junk food, é comida que não Yeah. presta e não tem nutrientes nenhuns, pronto, e nós realmente exagerávamos. Entretanto, com o passar do tempo, eu voltei a ser uma pessoa muito mais focada e a ter muito mais cuidado. Então, não sou obcecado, não sou todo obcecado, mas as minhas prioridades na alimentação passam por tentar comer sempre, eu acho que é o básico, mas tentar comer sempre fruta, legumes e sopa em todas as refeições, tentar fazer uma boa ingestão de fibra. Durante o dia, normalmente é um bocado isto, ou seja, tomo um pequeno almoço, tento sempre comer saudável, porque é aquilo que me vai dar energia para o treino, então Claro. é sempre ter o básico, é ter hidratos de carbono, costumo comer pão, fiambre de peru, queijo, normalmente bebo leite, como sempre uma peça de fruta para ter alguma fibra, para me ajudar a manter os valores de energia estáveis. Uhum. Depois ao almoço tento sempre fazer uma refeição saudável, começo com sopa, legumes, tento comer arroz, frango, pronto, as coisas, acho que aquilo que é um bocadinho básico. Outra coisa Uhum. que eu mudei, pronto, depois o lanche da tarde e o jantar normalmente são um pouco iguais. Outra coisa que eu mudei bastante foi, eu mais ou menos há um ano atrás, eu utilizei durante 1 ou 2 semanas um monitor de glicose contínua no braço. Sim. Pronto, Uhum. aquelas coisas que os diabéticos usam. Eu na altura, aquilo, eu acho que não funcionou assim muito bem, porque na altura aquilo vinha, era o Super Sapiens, aquilo veio com alguns erros, tanto que na altura até foi descontinuado. Só que naquela fase eu aprendi muito e li muito sobre alimentação. E o que é que eu percebi? Que não só interessava o que nós comíamos, mas a ordem na qual ingeríamos os alimentos. Então eu comecei a perceber que tentar começar sempre uma refeição com fibra, pronto, isto é uma coisa um bocadinho mais avançada na alimentação, mas optei por tentar começar sempre uma refeição com fibra, não começar nunca com açúcares. Por exemplo, eu tinha muito uma questão que era, às vezes chegava num treino, e normalmente eu faço uma boa parte da minha alimentação no centro de alto rendimento. Imagina, chego de Uhum. um treino, estou com fome, há uma sobremesa que é fatia de bolo e a primeira coisa que eu comer era uma fatia de bolo. Oh. E eu comecei a fazer o contrário, é começo com a sopa, depois uns legumes, depois é tipo como o arroz, o frango, a carne, seja o que for. Pronto, então comecei a ter muito esse cuidado. Depois, acho que a última coisa que eu mudei, que está a fazer também diferença no meu rendimento, é a ingestão de hidratos de carbono ao longo do treino. Acho que é uma Ok. coisa que muitas pessoas negligenciam e eu negligenciava. Principalmente desde que comecei a trabalhar com a Solange, ela transmitiu-nos muito isto. E é, por exemplo, eu vou fazer um treino, se for preciso, eu chego ao Jamor grande parte dos dias às 9h30 e saio de lá ao meio-dia, meio-dia e pouco. E eu tinha o hábito de não comer nada ao longo do treino. Só que, Ui. só que a questão, pronto, é claro que durante essas 2 horas e meia ou 3 horas eu não estou sempre a correr, mas eu Sim, vou não. gastando energia Uhum. e eu preciso ter uma fonte de energia rápida. Então comecei a pôr géis ao longo do treino, comecei a pôr algum isotónico,
às vezes até gomas, porque durante o treino o que interessa é só manter a ingestão de hidratos de carbono, Sim, sim. pronto, e alimentar. Depois, quando comecei a fazer mais bike, também se tornou-se transversal à bike, porque aí é que é mesmo preciso comer, porque uma pessoa só precisa dar uma volta de 3 horas, 4 horas, e está ali o tempo todo sem... se não te alimentares de forma correta, chegas a um Sim. ponto em que dás o Não estouro dá e não mais, sais. é encostar. É Yeah, mesmo. É. não sais mesmo do sítio. Pronto, e acho que o principal que eu tirei foi começar a tentar comer de uma forma mais saudável, não exagerada, ou seja, não ser demasiado obcecado, mas aquilo que é o normal do saudável, de comer mais sopa, comer mais legumes, uma boa ingestão de hidratos de carbono, tanto no treino como dentro, e eu sinto que essas são as grandes diferenças. É claro que depois o evitar comidas processadas fora do treino, por exemplo, uma coisa é eu estar a comer gomas durante o treino, vai ser uma fonte de energia que vai ser utilizada automaticamente. Outra coisa é eu estar Rápida, em casa a comer gomas, não faz sentido sim. nenhum. Um, É. pronto, Mas ter esse cuidado. essa questão de ingestão de hidratos no treino, acho que é especialmente interessante. Porque quase toda a gente sabe, entre aspas, por exemplo, num treino longo, e quando estou a falar longo, por exemplo, 20 e tal, 30 quilómetros, o pessoal costuma levar géis ou drink mixes com hidratos, qualquer Uhum. coisa. Mas eu até há muito pouco tempo negligenciava isso nos treinos intervalados a meio da semana. E eu, por exemplo, agora durante este bloco de treinos, chegava se calhar a fazer o quê? 12 vezes 1000, 6 vezes 2000, pronto, ali treinos intervalados, se calhar andava ali 1h30, 1 hora e pouco mais que isso. E de antes nunca tomava qualquer coisa, tomava um pequeno almoço de manhã e ia treinar. E desde que comecei, às vezes um gel chega ali a meio, se calhar um pouco depois do aquecimento, para dar ali o. E notei grande diferença na performance, porque eu de antes eu notava que ali as últimas repetições já as fazia com o tanque Sim, completamente sim. vazio. E o que eu noto agora, não noto nenhum pico de energia, noto é um treino muito mais estável ao longo Sim. de todo. E foi uma das coisas que acabei por aprender neste bloco de treinos, foi mesmo a importância pronto, de ingestão de hidratos, Sim. mesmo em treinos intervalados na pista. E, Neste caso, na pista, podia ser em e qualquer outro sabes lado. que acho que há outra coisa interessante aí que eu sinto também. Por exemplo, no treino longo, eu comecei a fazer, por exemplo, 2, 3 géis, mesmo que lá está o meu treino longo não é assim tão longo, por norma, nunca passa dos 24. Acho que o máximo que eu fiz foi uma vez 25 km, mas essa ingestão ao longo do treino, se calhar no treino, no meu caso, num treino pouco intenso, nem vai fazer assim tanta diferença, mas o que noto é a recuperação pós-treino. E isso é muito importante, porque Uhum. como não esgotei o tanque, eu chego ao final e não estou roto sem energia. Ou, passado umas horas, eu estou bem. Porquê? Porque fui ingerindo, não esgotei as reservas e recupero. Pronto, e eu senti que isso foi ali um game changer também na Sim, minha recuperação entre treinos. porque lá está, tu não precisas de energia só para correr. A recuperação muscular ao longo da corrida, há imenso dano que é feito nos tecidos musculares, não é? E o corpo precisa de energia Sim, para essa recuperação. E se acabares completamente morto, sim. no dia a seguir vais-te ressentir com certeza. E às vezes, se tu tiveres um bidiário, por exemplo, nós chegamos a fazer bidiários que as sessões partidas, ou seja, a da manhã com a tarde, dá 35 ou 36 km. E Uhum. é grande parte desse volume, desses 35 km, por exemplo, 20 são de limiar, ou seja, 10 de manhã, 10 à tarde. Se Uhum. tu, não, se tu acabas o treino da manhã sem combustível, tu vais chegar à tarde e tu não vais estar recuperado. Sim, começa já cansado. Exato, e acho que essa ingestão ao longo do treino, e depois é claro, para pessoas diferentes resultam coisas diferentes, mas eu sinto que essa ingestão, e eu treino com o Duarte Gomes e ele foi uma das pessoas também que começou a ter mais esse cuidado, o Duarte leva quase sempre um gel para o treino, tem esses cuidados, ele também está a tirar ciências da nutrição, portanto é uma pessoa que ainda sabe mais. É informada sobre o assunto. É. Exatamente, e para além disso é interessada, e ele começou também a fazer isso, e eu também comecei a aplicar quando eu vi o Duarte a tomar um gel, olha, se ele está a fazer, ele há de saber o que está a fazer, vamos tomar. Está E na altura. realmente, exatamente, e realmente isso também comecei a sentir a diferença, não só no rendimento do treino em si, como na recuperação, como no treino do dia a seguir, ou
mesmo na própria tarde do mesmo dia. Olha, e só para fecharmos aqui o capítulo do treino, há bocadinho falaste aí do treino em altitude. Vou fazer uma pergunta que a resposta é um bocado óbvia, mas depois para desenvolvermos um bocado é o quão importante acabam por ser os treinos em altitude e o que vemos hoje em dia é que no alto rendimento e para estar na elite, eu não diria que são importantes, diria que são essenciais. Quem não faz à partida não vai conseguir estar no mesmo patamar que o pessoal da frente. Mas pronto, como é que o quão importante é para ti, quantas vezes por ano, ou como é que depois isso realmente cabe na calendarização do ano? E falaste, se não me engano, em Serra Nevada, se já fizeste noutros sítios, como é que tem sido essa experiência dos treinos em altitude? E não só, só aqui uma chega adicional, não só em altitude, mas também em training camps. Não sei se, por exemplo, há muita gente que no início do ano vai para Monte Gordo, obviamente não é altitude, mas é um training camp focado única e exclusivamente em treinar. Pronto, eu queria também adicionar esse pequeno ponto, não sei se é algo que a teu ver faz sentido e como é que é toda esta experiência dos campos de treino. Olha, isso eu acho que era uma pergunta que dava para estarmos aqui a falar o resto do dia. Pronto, vou tentar ir aos pontos fundamentais, sem estender muito. Eu acho que tu acabaste por fazer a pergunta e dar um bocado a resposta, que é, e isto, o Barata é a pessoa que eu mais ouço a dizer, que é, nós não podemos tentar ser dos melhores se não tivermos onde estão os melhores. E a verdade é, atualmente, e eu posso dizer isto com quase toda a certeza, mais de 90% dos atletas que são olímpicos nas distâncias de meio fundo e fundo, para não dizer quase mesmo 100%, fazem ou são naturalmente de altitude, de países deste África ou outros que têm altitude de forma natural, ou são atletas que passam o ano todo em estágio. Pronto. O Barata passa lá meio ano, Sim, quase, não mais. o Barata, eu acho que houve uma época, não sei se não foi a época passada, antes dos Jogos, que ele, num período de, acho que posso estar a dizer um disparate, mas de 365 dias que o ano tem, ele passou 180 e tal em altitude. Foi. Pronto. Eu lembro-me que já falei isto com ele e eu acho que ele sempre foi um pioneiro um bocado em Portugal a fazer isso e a tentar fazer as coisas de forma diferente e estar onde estão os melhores. Pronto. Quanto à altitude, eu acho que há aqui várias questões que são importantes. A primeira é o próprio benefício que a altitude tem. Esse é o mais fundamental de todos. No nosso caso, nós temos uma filosofia que é altitude é o máximo possível. Ou seja, se nós pudéssemos ir viver para o Quénia, para Serra Nevada, para Fão Romeu, seja o que for, nós vivíamos lá, porque realmente faz muita vantagem, traz-nos muita vantagem, realmente é diferenciador e é o que nos pode fazer também dar um salto. E ultimamente houve muitos atletas em Portugal que deram um salto no meio fundo e fundo, e eu posso te garantir que todos fazem altitude. Dos últimos resultados e desta nova geração que está a surgir no meio fundo e fundo português, todos fazem altitude. Os melhores principalmente. Pronto. O que eu sinto na altitude é vários benefícios que tem. Pronto, lá está. O primeiro é o benefício da altitude em si. O segundo é que nós normalmente, quando os atletas estão em altitude, estão só focados a treinar, porque é inevitável haver distrações quando estás em casa, porque, pá, no meu caso, faço qualquer coisa, tenho o carro avaria, tenho um problema no carro para tratar, tenho não sei o quê. Depois tenho vida social, tenho amigos, tenho namorada, tenho tudo e inevitavelmente vai haver sempre pequenas distrações que fazem parte da vida, mas que quando estamos num estágio em altitude não Não existem e existe. estamos 100% focados. Depois, acho que outra coisa muito importante que nem sempre é muito falada quando se fala de altitude é o facto de nos dar o conhecimento de realidades diferentes da nossa. Eu já estive em vários sítios em altitude, já estive em Serra Nevada, que é o sítio que eu considero, em termos de benefício-custo, acho que é o melhor sítio para ir, porque consegue-se fazer um estágio até relativamente barato e tem muito benefício porque estamos a 2.300 metros de altitude. Já estive em Font E a nível Romeu. de condições, Sim, acredito que seja fixe, especialmente pista e afins, sim, certo? sim. Tem muito boas condições. Para fundistas de distâncias mais longas, pode se tornar um bocadinho aborrecido ao fim de algum tempo, porque as opções para correr é pista, passadeira, dentro da relva da pista, que é acho que 300 metros mais ou menos, e Ou depois então tens um vais para caminho. Sobidas. Tens um caminho a 1.600 metros de altitude, desces um bocadinho, que é
brutal, porque é um caminho de 5 km para cada lado que tem um acumulado brutal. Tens que saber gerir muito bem, porque ainda por cima estás em altitude, mas é um sítio mesmo muito difícil para correr. Mas lá está, para ir passar, por exemplo, 3 semanas, eu acho que Serra Nevada é mesmo um sítio ótimo, porque reúne todas Uhum. as condições, não é o sítio mais caro, dependendo também das alturas do ano, e tem um benefício, aqueles 2.300 metros têm um benefício que tu chegas lá em cima e tu não consegues fazer nada. Tu não consegues subir um lance de escadas. Tu podes estar em pico de forma, podes estar na tua melhor fase de sempre, tu chegas lá e sentes que és um amador autêntico. Isto acontece com todos. E depois, tu quando vens para baixo, parece que tudo é fácil. Ao fim daqueles dias de adaptação, porque às vezes, lá está, como é tão agressivo o estágio, quando tu desces, Notas um decréscimo de brutal. Tipo, performance, não tudo é? parece fácil. Rolar é fácil. Fazer séries é Uhum. fácil. O intervalo na série podia ser metade, que tu já estás recuperado. Dormes muito melhor por causa de, pronto, seres muito mais eficiente no transporte de oxigênio. Uhum. Também se nota no sono. Pronto. Já fui também para Font-Romeu, que é um destino também muito fixe, que eu gosto. Apesar de ser um bocadinho mais caro e é uma altitude um bocadinho mais baixa, não gosto tanto, apesar Uhum. de, em termos de sítios para treinar, paisagens e tudo, está 10-0 a Serra Nevada. É mais variado, não é? Sim, Hum. consegues ir a 4, 5 sítios diferentes, treinar, estímulos diferentes, tanto sobe e desce, como mais plano, como pista, como alcatrão, como terra. Nesse aspecto é um bocadinho melhor. Mas o que eu sinto, outro sítio que eu também fui foi Dulstrum, em África do Sul. Faz agora Uhum. um ano eu estava lá. Para mim, se eu tivesse dinheiro ilimitado para gastar em estágios, eu acho que era o sítio para onde eu ia mais vezes, porque é um sítio brutal. Um, a diferença para os outros estágios é que não é só um estágio de altitude, eu considerei um bocadinho uma experiência de vida, porque tens acesso a uma realidade diferente. Por exemplo, eu nunca tinha estado em África, nunca tinha ido ao Quênia nem nada, eu nunca tinha estado em Uhum. África e realmente há uma diferença cultural gigante. Eu, como europeu e pessoa que viveu em Portugal e também nunca saí assim tanto, nunca tinha saído da Europa, ir para a África e o sítio onde nós estamos é um bocadinho a África profunda, em que tu vês pobreza, vês desigualdades sociais, e isso traz-te uma consciência diferente do que é a vida. Para não falar já do benefício da altitude em si. Pronto. Depois, eu adorei Dulstrum também porque fica a 2.000 metros de altitude, é um planalto, portanto, tu corres muito no plano, estradas de terra Uhum. batida que não terminam, podes fazer treinos e treinos o que tu quiseres. Se tiveres um carro para te buscar, tu podes sair de um ponto, fazes 40 km seguidos em terra batida, desde que alguém te vá E vou buscar, buscar. É ou então brutal. vais a pé. Yeah. Pronto, mas é brutal. E eu considero que a altitude. Esse estágio, o que me trouxe também foi conhecer realidades diferentes, que foi, estavam grupos, na altura, estava um grupo da ONU, que é um grupo profissional da ONU Europe, Uhum. estava lá todo, Yeah. estava um grupo de noruegueses, e acho que isso aí foi uma coisa que me fez bastante refletir, a mim e aos colegas que estavam comigo, foi, estava um grupo de noruegueses, que eles no total deviam ser uns 20 ou 30, a idade média deles devia ser 16, 17 anos. Ui, E ok. há miúdos de. Havia miúdos de 15, 16, 17, 18. Acho que havia dois ou três que tinham mais de 20 anos, mas quase não havia ninguém. Miúdos autênticos que estão ali a investir dinheiro do bolso deles e dos pais, porque ninguém ali tem Uhum. patrocínios. Miúdos a Ok. investir, a fazer aquilo como profissionais autênticos. É uma realidade totalmente diferente. E isso Uhum. fez-me pensar que é, estes miúdos que estão ali, grande parte deles não corria nada de especial, se calhar daqui a 2 ou 3 anos vão ser super estrelas, pelo menos em Sim, termos estão nos europeus. palcos mundiais, ou Yeah. europeus, yeah. Por exemplo, um dos miúdos que estava lá connosco, eu fui com o Nuno Pereira já o conhecia. Atenção, esse aí já era completamente destacado dos outros todos. Ele, se não me engano, tinha Uhum. tipo 18 anos. Ele saiu de lá, começou a competir na fase mais para a frente da época, chegou para aí a julho, agosto, foi campeão do mundo júnior. Ok. Um miúdo europeu, e foi a primeira vez que um europeu ganhou um campeonato do mundo júnior numa prova de meio fundo. E isto o que é que eu Uhum. quero dizer com isto? É que é uma realidade que faz-nos perceber que nós, em Portugal, começamos a investir em altitude aos 20 e tal anos. Há muito aquele estigma de primeiro eu tenho de explorar tudo cá em baixo e só depois é que vou para a altitude. E a estar nestes meios é que tu percebes que isso é uma ideia errada, porque É, é o sim, que sim, toda a sim. gente faz. Um Quanto queniano não mais vai para a cedo, altitude aos 22, nasceu lá. nasce lá. Yeah. Exato. E também me parece, e é isso que estás a dizer,
não é bem choque de realidades, mas quase, especialmente nas competições internacionais, tu chegas a uma prova e vês ali aquele pessoal que tu sabes que realmente é os que andam ali em primeiro por vezes parece que quase são intocáveis, mas se tu começares a treinar no mesmo sítio que eles, muitas vezes, se calhar, até vês, epá, eu no treino eu estou a render o mesmo que eles, eu faço o mesmo treino e acho que isso, por vezes, até te pode ajudar mentalmente. Tu vais para a prova já com aquela, epá, eu sou o mesmo que eles, eu tenho tanta possibilidade de Yeah. ganhar como eles e acredito que estar a treinar no mesmo sítio ao mesmo tempo que esse pessoal seja também importantíssimo. Olha, falaste nisso, isso é muito importante, porque isso é outra coisa que eu também percebi. E o Duarte Gomes, o ano passado, ele deu um salto muito grande. E o que eu acho que fez também dar esse salto foi o desbloquear na cabeça dele. De nós fomos para Dulstrum e estavam lá, estava esse grupo da ONU, estavam muitas estrelas. E o Duarte começou a perceber, na altura, que estava a fazer treinos ao mesmo nível que eles. E quando tu Yeah. estás a fazer treinos ao mesmo nível que aquela malta, tu pensas, ele não é mais nem menos do que eu. Ele é um atleta que está a investir. Pá, é claro, alguns atletas já fazem isto há alguns anos e vão estar um bocadinho mais à frente, mas se nós fizermos o que eles estão a fazer, nós vamos correr o que eles correm e Sim, tens desbloqueamos todas essa as ideia. ferramentas, tens todas as ferramentas Sim, para percorrer o mesmo caminho com a mesma ou melhor qualidade, não é? sim, e percebemos que eles são humanos da mesma forma que nós também somos, que eles, às vezes, aquilo que nós passamos, eles já passaram, ou então até há alguns que estão quase no mesmo nível que nós, a treinar ao mesmo nível que nós, mas chegam à prova e correm mais. E isso faz-nos abrir a nossa mente. E o Barata, por exemplo, quando vai para o Quênia, ele fala muito disso. Ele diz: eu estou lá a treinar com gajos que têm 2,4, 2,5, 2,6 à maratona, eu chego à prova e eu sei que sou capaz. E isso Pois, exatamente. faz todo sentido porque Isso, cabe-nos a mente. a mente, exatamente. Pá, eu, como estava a dizer, eu há bocadinho ao início falei em Monte Gordo, que obviamente não é altitude, mas no início do ano tem sempre lá muito, Sim, muito sim. pessoal do atletismo. E eu, nos últimos 2 anos, fiz sempre lá 1, 2 semanas. Pronto, não era estágio, era novamente. E eu, sendo completamente amador, era para mudar um bocadinho de ares. E como eu consigo trabalhar remotamente, tanto posso estar a trabalhar aqui como lá. Pá, eu ficava parvo porque eu estava a fazer os meus treinos e cruzava-me com o pessoal olímpico. Uhum. Eu, um dos últimos dias, estava a estender roupa, olho lá para baixo, vejo o Yeman Kripa, aquele maratonista italiano, a passar. Sim, E para quem, como nós, pronto, que está aqui um bocadinho dentro do meio, conhece o pessoal, pá, é fantástico tu brutal, é andares brutal. ali a treinar com esse pessoal. Sim, sim. Olha, e E só então, para, desculpa, diz. só para terminar este tópico, nesse caso, eu acho que Monte Gordo ou outras opções são também muito boas porque ahm, lá está, a questão do estágio não é só os benefícios da altitude, como eu estava a dizer, e tu ires para Monte Gordo faz com que tu estejas focado, às vezes no treino estás Exato. mais. É Estás, eliminar o ruído. e estás num ambiente, estás naquele Uhum. ambiente que tu sabes que se respira atletismo, naquele ambiente em que toda a gente sai para correr. E é muito mais fácil tu ires correr, sabendo que estás num ambiente em que toda a gente está a correr, a motivação é outra, a tua predisposição, e quando vês principalmente campeões da Europa, como é o caso do Kripa, pá, há muitos franceses, espanhóis, Sim, sim. Yeah. italianos que vão para Monte Gordo. Monte Gordo é um exemplo, porque Hum. aquilo reúne todas as condições. Isso mesmo. E lá está, estás, mesmo não estando em altitude, estás num sítio onde estão os melhores e isso também está outra motivação e faz-te dar um salto. Sim, definitivamente. Olha, mudando agora aqui um bocadinho de tópico e já para entrarmos aqui nas últimas coisas que queríamos falar. ahm, Pronto, temos estado aqui a falar dos estágios, que obviamente, pá, é uma coisa que custa dinheiro, não é? Não há maneira de dar a volta a isso. Ahm, Como é que vês atualmente? Pronto, e tu ainda sendo, tu és de 99, Sim, 2000, certo? 99. Pronto, sendo um atleta novo, como é que tu vês atualmente todo este panorama do atletismo, o investimento, ou quando eu digo investimento, a falta dele no atletismo, como é que tu vês isso e que perspectivas é que achas que existe para o futuro? E deixo aqui uma chega um bocadinho ácida, que no meio disto, este passo de atleta que entretanto surgiu e toda esta polémica ah, que pronto, tem havido muita polémica, mas que o resultado final poderia ser até algum investimento no alto rendimento. Pronto, como é que tu vês atualmente todo este panorama do atletismo português e as perspectivas que há para o futuro?
É assim, eu acho que estamos claramente num ponto de viragem, se é que já não passámos esse ponto de viragem do atletismo português, especialmente no meio fundo e fundo. Eu acho que tem havido muitos resultados e acho que até agora esses resultados foram os grandes responsáveis foi dois clubes, que é o Benfica e o Sporting, que são quem na Uhum. verdade sustenta 90% dos atletas ou mais em Portugal. Acho que também houve muito investimento individualmente por parte de cada atleta. Por Sem exemplo, dúvida. no meu caso, eu estive a trabalhar durante 2 anos, poupei dinheiro e agora estou a investir em estágios em altitude. A realidade é que, mesmo sendo o clube a suportar-nos, para fazer uma vida de atleta profissional, e no nosso caso, fazer 3 4 estágios de altitude por ano, fazer provas lá fora, enquanto não se dá um salto para teres uma grande marca a ajudar-te e a financiar-te, ou entre as. Vai sair do teu bolso, não é? Exatamente, Até. vai sair tudo do teu bolso e tens de fazer tu um investimento. Ou seja, eu acho que muitas pessoas ficam à espera que primeiro tenham o dinheiro para depois poder investir, e acho que tem de ser um bocadinho ao contrário. As pessoas têm de tentar arranjar meios, seja a trabalhar, seja a fazer o que for, para conseguirem mais tarde investir. Pronto. Agora eu acho que no ponto em que estamos, acho que era essencial a Federação começar a apoiar mais pessoas que não estejam no top, mas estejam no caminho para chegar ao top. Porque se nós perguntarmos a um atleta, mesmo muito bom, se existe falta de apoio, ele vai dizer que não. Porque esse atleta já Pois, está, entrou na pré-polo, que é o apoio da deu Federação, aquele salto. e vai receber da Federação. Tem, no clube foi valorizado e recebe mais. Recebe de uma marca desportiva, que é onde se calhar consegue ganhar mais dinheiro. A questão é as Uhum. pessoas que estão no caminho para chegar ao top. E o que muitas vezes acontece é tem de haver um investimento pessoal de cada pessoa. Por exemplo, eu vou dar o exemplo novamente do Duarte, porque foi uma pessoa que deu um salto muito à conta do investimento que ele fez por conta dele. Ele pegou, Uhum. investiu em estágios em altitude, fez as coisas, gastou o dinheiro dele, pá, teve um retorno e agora tem um clube, tá, pronto, mudou, o clube valorizou mais, ele começou a ter o patrocínio da ASICS, também entrou no par 4 da Federação, que apesar de ser um apoio ainda muito baixo, é algum apoio que lhe permite fazer estágios. E eu acho que a questão agora é, eu acho que a Federação devia pegar nestes atletas, não só nestes atletas, mas em toda a gente, e devia haver um investimento, porque há atletas, há matéria-prima neste momento, e acho que isso é evidente, só que esses atletas têm de ser apoiados, porque senão atletas que andam aqui naquele vai, não vai, de tem resultado, não tem resultado, ou ainda não deu aquele salto, podem desistir. E eu acho que a questão é, há muitas pessoas que estão ali naquele nível de posso dar o salto, mas ainda não dei, que se calhar se forem apoiadas devidamente, seja pelos clubes, seja por uma marca, seja pela federação, podem realmente atingir um grande nível. E houve vários atletas a dar o salto ultimamente, uma boa parte deles por acaso treina comigo, o Duarte, o Miguel, o João Pedro Santos, deram um grande salto, só que esses atletas têm de continuar a ser apoiados, porque eles Claro. fizeram um investimento pessoal. E agora tem de haver investimento por parte dos clubes da federação de tudo para que isto se mantenha, porque senão isto que estamos a ter agora vai desaparecer no instante e não pode, Sim, vai-se perder. não E, pode. e não podia concordar mais contigo, porque, entre aspas, eu acho que atualmente há aqui uma fornada de novos talentos no atletismo, ah, que eu ia dizer que vai dar cartas, mas que já está a dar Sim, cartas. E olha, e, por exemplo, ligeiramente com mais idade, mas por exemplo, vemos o Isaac e a Salomé, o que tem estado a render, sim. e vemos mesmo muito, muito pessoal. Sim, e esperemos que a Federação consiga, seja com passe de atleta, seja com outra coisa, mas que consiga apoiar de melhor maneira os atletas pronto, nas próximas épocas. Sim, e até Ah, porque isso aí vai fazer a diferença de se tu vais continuar a ter aquilo que eles chamavam do fio condutor, pegar nesta geração e arrastá-la e manter uhum, motivadas as novas gerações, yeah, ou então tu teres esta geração, pá, que eu arrisco-me aqui a dizer principalmente ali 98 a 2002 ou 2003 ou 2004, que pronto, que é realmente a geração que neste momento tem mais profundidade, esta geração tem de ser apoiada, porque senão esta geração acaba e depois não há e, incentivos às e é outra gerações seca a seguir. vindouras para quererem fazer o mesmo. A verdade é essa. Agora, acho que é urgente a parte da federação pegar nisto tudo e a verdade é, eu arrisco-me a dizer que nós estamos com uma geração de meio fundo e fundo, se calhar há 20 ou 25 anos que não se tinha, porque falaste o Isaac, a Salomé e
sei lá, o Miguel, o Duarte, o João Pedro Santos, o Lourenço. Epá, há tanta gente agora que está a dar frutos e que está aqui Uhum. não só a dar um salto, mas que dá uma perspectiva de que pode ainda dar outro salto. Se estes atletas forem apoiados, eu tenho a certeza que vamos continuar a ter resultados de um nível que já não existe há muito tempo, como estamos a ter agora. Sim, sim, não tenho dúvidas algumas. Pá, e nós temos aqui ainda, até agora ainda não foi possível, mas temos andado aqui a fazer esforço a ver se conseguimos ter alguém da Federação aqui no podcast, mesmo para falar perspectivas para o futuro, medidas concretas, mas esperemos que nos próximos meses consigamos algo do género, vamos ver. Isso era interessante. Ah, era bastante fixe. Vamos ver, temos que puxar aí uns cordelinhos, tentar falar com o pessoal que também tenha interesse nisso e vamos ver o que é que vamos conseguir fazer. Olha, e para fechar aqui o nosso episódio, próximos objetivos. Eu acredito que o objetivo principal é voltar à forma a 100%, mas não só para o final desta época, mas quiçá para a próxima época, que objetivos assim grandes tinhas aí delineados? Então, neste momento, acho que os objetivos vai ser uma escala de objetivos. Neste momento, o primeiro e o prioritário é voltar a correr 100% sem dor. Acho que já estou bastante encaminhado e acho que mais cedo ou mais tarde vai acontecer, que é bom. O segundo é conseguir voltar ao treino a 100%, ou seja, depois de não ter dor, fazer uma progressão até ao nível de volume e de intensidade que eu estou habituado. Depois vai ser conseguir treinar e acumular algum treino nessa fase a esse nível para depois me permitir competir e estar bem. Uhum. Gostava de ainda poder competir a um nível aceitável ou bom esta época. Acho que se as coisas agora me correrem bem, e esta época vendo que vai ser uma época bastante prolongada, que vai ser até setembro, eu acho que vou conseguir ainda correr a um bom nível e competir. Portanto, o primeiro objetivo é recuperar, treinar, voltar a competir e estar a um bom nível de competição. Gostava que isso acontecesse. Uh, Depois, eu vou ser sincero, neste momento ainda não consigo falar de um objetivo para a curto prazo de uma marca quero fazer, ou de uma distância, ou de um resultado, porque lá está, porque pode demorar. Mas acho que, acima de tudo, é isso: é voltar a estar saudável e voltar a correr bem. E depois é pensar principalmente já na próxima época. Pronto, e sinceramente acho que o meu objetivo é, curto, médio prazo, conseguir estar a um nível que me permita pelo menos competir em campeonatos internacionais, como por exemplo a Malta está a fazer agora, fazer uma marca de qualificação para um europeu de pista coberta, para um europeu de ar livre. São objetivos que são ambiciosos, mas que eu acho que são possíveis e acho que a curto, médio prazo é isso. Ok, ótimo, ótimo. Pá, não tenho dúvidas que lá chegarás. E fica já aqui o convite, depois temos que fazer um próximo episódio, porque tínhamos certamente aqui muito, muito mais tópico para conversa, por isso quando já estiveres aí a render a nível internacional, tens que vir cá outra vez. Combinado. Olha, então passamos aqui para as nossas recomendações. Olha, eu posso já dar aqui a minha. Isto foi um documentário que estreia hoje, à data da gravação do episódio na Netflix, sobre os Boston Red Sox. E eu, como ando aqui a treinar para Boston, ando aqui a olhar para muita coisa de Boston, então isto chama-se The Clubhouse A Year with the Red Sox. Isto basicamente, pronto, é um documentário que andou, umas gravações que andaram durante uma época atrás da equipa de beisebol dos Red Sox, e então fica aqui a minha recomendação. E do teu lado, o que é que nos trazes hoje? Olha, eu só tinha pensado numa coisa, mas vou recomendar duas. Vou recomendar uma série e vou recomendar um livro. Bora lá. A série foi uma série que eu adorei ver e eu acho que já vi umas 3 ou 4 vezes. É a série do Michael Jordan, que está no Netflix. Pá, eu adorei, como fã de desporto, qualquer desporto, eu gostei mesmo. Acho que transmite-nos uma aura e uma vontade de querer e de fazer, que é mesmo brutal. Por isso, É o The Last Dance, acho eu, se Last não me Dance, engano. exatamente. Yeah. Pá, é brutal perceber.
o behind the scenes de um desportista do mais alto nível, apesar de ser uma modalidade totalmente diferente, como é o documentário que estavas a dizer, mas eu adorei ver aqueles insights todos, adorei ver de que é feito um atleta daquele nível. E a competitividade nata dele, não é? Em Sim, tudo. Com amigos, ele, qualquer jogo, mesmo que perca a feijões, sim. aquilo ele fica amoado, Pá, e porque é impressionante. e eu acho que é, acima de tudo, é mesmo isso, é a forma de estar dele na vida. Não só num jogo decisivo, mas em tudo. É aquela competitividade, é aquele querer, aquela ambição. Ganhar a todo custo, Sim, e só a vitória. Eu também gostei muito da sim. série, por isso ótima recomendação. Pá, eu adorei. E a outra recomendação que eu trago é um livro, que é o Can't Hurt Me, do David Goggins. Pá, se houve um livro que mudou a minha vida ou que mudou a minha forma de estar ou de pensar, eu acho que foi esse. Se calhar não foi bem mudar, mas vincou ainda mais aquilo que eu já sentia que era. Pá, é uma história brutal, não sei se conhece o livro ou não. Eu acho que ele até tem, acho não, ele até tem 2 livros e eu já comprei os 2, mas ainda não os li. Mas sim, sei bem a história dele e a mentalidade dele, que Sim, também ele chega a ser um bocadinho maluquinho sim, sim, sim. em certas cenas. Olha, eu comprei há pouco tempo, aliás, não comprei, ofereceram há pouco tempo o segundo livro dele e eu estou a ler. Uhum. Quanto ao Can't Hurt Me, eu li-o, eu não quero mentir, mas já há 4 ou 5 anos, talvez. Foi quando o livro saiu. Posso estar aqui um bocado a fazer confusão com a data, mas acho que foi logo quando o livro saiu. Atualmente, o David Goggins está bastante na moda, é muito falado e está um bocadinho mainstream, mas eu já posso dizer que já acompanhava as coisas dele antes, quando li o livro. Pá, foi um livro que mudou a minha forma de estar, de pensar em tudo, que é tipo, é basicamente é tu teres uma perspectiva de querer ser a tua melhor versão em tudo. Uhum. E eu Em adoro todos os essa dias. forma de estar, em todos os dias, em todas as coisas, e aquilo que tu podes fazer melhor, vais fazer. E eu sinto que, desde que li esse livro, e eu já li o livro mais do que uma vez, mas desde que li a primeira vez o livro é tipo, eu quero atingir a minha melhor versão, eu quero ser o Uhum. melhor possível em tudo da minha vida. Pá, e sinceramente adorei e recomendo a todas as pessoas que leiam. Sim, eu também costumo às vezes ouvir, sempre que vejo que ele vai a algum podcast ou assim, também vai logo para a lista, porque também eu também gosto muito do ouvir falar. Lá está, há ali certos extremos que não é para qualquer pessoa, Claro, claro, claro. mas a essência eu também concordo completamente. Sim, e não é para Olha, fazer tudo à diz, regra diz. do que ele diz, porque Sim, a claro. forma de ver, Sim, não, tipo, estar a correr lesionado e uma sim, fratura de 300 stress. quilómetros e sim, Não, é claro que temos também filtrar aquilo que faz sentido, mas sim. acho que pode dar uma perspectiva interessante. Sim, certamente. Olha, e acho que podemos fechar assim. Pá, acho que foi um excelente episódio e, como estava a dizer, não estava a brincar, acho que tínhamos aqui pano para mangas para mais um episódio, por isso fica aqui o convite para um próximo episódio. Pá, e queria-te dar a última palavra, o que quisesses dizer, fica do teu lado. Olha, pronto, mais uma vez queria agradecer o convite. Acho que foi uma conversa bastante interessante. Até tinhas falado de que ia ser se calhar um episódio mais curto, mas eu acho que não acabou Sim. todo por ser. Acho que a conversa desenrolou bastante bem. Acho que falámos aqui de muitos tópicos interessantes. Acho que lá está, haveria muitos tópicos que poderíamos estar aqui a debater o dia inteiro, podíamos estar aqui a falar, porque acho que o atletismo tem muita coisa e o desporto em si. Acho que foi uma conversa bastante interessante, tanto entre nós como para as pessoas que nos vão ouvir. Pronto, e queria mais uma vez dar-te os parabéns também a ti e ao Vítor pela vossa iniciativa. Continuem o bom trabalho e será com todo o gosto que aceitarei um futuro convite uh, se as coisas também correrem bem. Sim, será feito, com certeza. Bem, e lá para casa, para o pessoal que nos está a ver e a ouvir, pá, agradecer mais uma vez todo o feedback e as mensagens que nos têm enviado. E pronto, até daqui a 15 dias vemos no próximo episódio. Até lá, pessoal. Obrigado, Alexandre. Obrigado.